Estamos gravando, né? Começou. Vamos daqui a pouco. Vamos jogar esse vídeo. Cadê? Vamos cortar o começo. Vai lá. Hoje estamos aqui no nosso episódio com Christian, o homem que botou a cara dele, o nome dele, pelo menos em todos os carros de Cachoeira. Verdade. Revolucionou, né? Era o Christian e o cara da coxinha. É. De Deus eu tenha, Gilson. Então, pessoal, hoje aqui ao lado do meu sócio, Guto Magalhães, vamos entrevistar Christian Marim, o sucessor, o homem que revolucionou a forma de ver a academia em Cachoeiro, trouxe a modernidade e foi o pioneiro em muitos setores. Christian, que honra em ter você aqui na nossa empresa, no nosso podcast. Espero aprender muito com você hoje, Christian. Matheus, Guto, obrigado aí pelo convite, né? A honra é minha de estar aqui participando junto com vocês. Já furei muitos convites, né? Alguns. Ele é o nosso primeiro convidado. Um ano depois de podcast, ele vem. Mas estamos aí para conversar, bater um papo bacana aí e contar um pouco da história aí da Academia Atletas, do Christian, ao qual vocês fazem parte, né? Desde lá da fundação da Atletas ali na... Nós temos uma história. Dificilmente um bodybuilder... Eu tenho um bodybuilder, é muito complicado, né? Dificilmente alguém que malha mais de 10 anos em Cachoeiro nunca frequentou Atletas. Acho que não existe uma pessoa que malha pelo menos há 10 anos não ter frequentado Atletas. Deve ter. Será que não? Não tem não, cara. Pelo menos... E quando você começou a abrir academia aos domingos? É verdade, né? Aí a galera... Não vou mentir pra você. Eu pagava academia pra treinar só sábado e domingo. Pagava a diáriazinha lá? Não, pagava um mês. Um mês só pra malhar sábado. Era mais barato, né? Porque pagar a diária saía caro. Que tem gente que paga pra usar a cadeira de massagem, né? Paga um mês só pra ir lá fazer uma massagenzinha e tal. Vamos botar mais cadeira de massagem. Botar mais cadeira de massagem pra galera, benefício, né? Se exercitar ali na massagem. Cara, Atletas é um legado, né, cara? Assim, virou uma referência, né? Sim. Que bacana. Pô, obrigado. E começa com o meu pai. Seu pai? Meu pai. Achei que era com a sua mãe, me conta isso daí. Meu pai, ele começou muito jovem, não vou recordar a data exata, mas por volta de 88, 89 ali, a qual o dono da academia era meu falecido tio Oscar Montenegro, né? A academia era em frente o Shopping Cachoeiro ali. E numa situação, meu tio veio a falecer, né? Foi assassinado, e meu pai, junto com outro sócio, arrendaram a academia. Chamava Atleta já? Não, na época era o Oscar Montenegro, que era o nome do meu pai. Do meu tio. Depois dali, ele mudou para o Coronel Borges, né? Onde que atualmente tem uma academia lá, do Augusto, a Criar, né? Naquele mesmo espaço ali, e passou por diversas situações, crises, já quebrou, e toda vez, né, que acontecia alguma situação, a gente trocava de ponto, trocava de nome e continuava, até que em 2002 surgiu Atletas ali na ruazinha sem saída, né? Atletas.com, Cristo era no segundo pavimento lá da academia, né? E fomos persistindo, trabalhando muito, desenvolvendo um trabalho, pegando empréstimo, né? Comprando uma máquina, comprando a outra. Na época a gente chegou a morar dentro da academia para não precisar pagar 2 aluguel, 2 águas, né? Então a gente morava ali dentro da academia. Eu sempre estudando nas escolas próximas às academias, né? Tanto é que eu já estudei em diversas escolas. Até em Vargem Alta nós já tivemos uma academia lá, já morei, já estudei lá, né? E se consagrou a Academia Atletas ali. Eu lembro também, uma coisa que eu me recordo, não sei se você, que era considerada uma das piores academias de Cachoeiro, né? Atletas. Se você malhasse lá, você ia pegar tétano na época, né? Porque realmente eram os equipamentos muito antigos, né? Talvez desde a época do seu tio, né? Não, os equipamentos ia, né? Passando de academia para academia. E nós, quando trocava, tinha que lixar as máquinas, pintar, fazer pelo menos aquela reforma básica ali na academia para continuar funcionando. E minha mãe, com muita coragem também, determinação, botou a cara na reta e começou a trabalhar firme na academia. E se tornamos aí uma academia, acredito eu, que referência dentro da cidade. Sim, né? Com certeza, um dos maiores grupos de academia do Espírito Santo, originário do Espírito Santo, com certeza é uma das maiores. Agora, deixa eu dar uma volta aqui no que você falou.
E Guto vai confirmar, que eu até falei isso com ele. Existe uma máquina, Guto, na Academia Atletas, ali da Rua Sem Saída, que é o melhor Scott máquina do mundo. Sabe o que eu tô falando? Aquela máquina assim. Cara, eu me senti o homem mais forte do mundo. Eu conseguia zerar aquilo. Aquilo tem uma pegada. Você sabe uma... Não, e é uma máquina antiga, né? Cara, a máquina... É uma máquina sabe o que eu tô Acho falando? que é a única máquina que ficou de todas, né, que vai trocando, vai atualizando. Eu lembro quando eu tirei ela, né? Quase que fizeram um abaixo assinado pra voltar com a máquina, etc. Cara, que máquina é aquela? Aquela foi feita à mão, aquilo não vende, mano. Não vende mais, né? É uma marca antiga, eu acho, se não me engano, é Righetto, né? Que é um dos fabricantes de equipamento mundial conhecido. E né, tá lá persistindo até hoje. Lá. Eu acho que aquele estofado dela já foi refeito umas 30 vezes. Direto, o cotovelo ali. Né? Cara, aquela máquina Reforçando. é incrível, mas isso reforça a sua história, reforçando a sua história, né? Não, Com certeza aquilo deve ter 50, 30 anos aquela máquina. Cara. Eu tenho 33, eu acredito que ela tá bem antes, né, da gente ali, né? Vamos arredondar aí uns 40 anos, eu acredito que legal, possa cara. ter aquele equipamento, né? Daqui 10 anos já vai moldurar aquilo dentro de uma cuba de acrílico e falar isso aqui é da Atletas Histórica. Pode mexer. Vou fazer uma miniaturazinha. Fazer, cara, aquele porque... robôzinho que... Sério, quem é mais velho ama aquela máquina, cara. Eu já fui uma vez, eu vou contar uma história aqui, eu falo demais, perdão. Mas eu já fui uma vez passando na rua ali. Eu entrei na Atletas ali, eu já não malhava mais na Atletas, mas eu paguei uma diária só pra ir malhar naquela máquina. Tá ver se eu doido, conseguia sério? zerar ela ainda. Assim, eu juro. O cara... Isso começou Não, aí. sério, eu com uns 20 anos, eu tomava um negocinho, por isso que eu fiquei careca. Aí eu conseguia zerar aquela máquina, eu me sentia o cara mais forte do mundo. Aí anos depois eu tava pensando, cara, será que eu consigo zerar aquela máquina ainda? Aí eu fui lá, paguei uma diária, entrei, eu tava de calça jeans, cara, você tem ideia. Eu fui fazer aquela máquina, não consegui zerar, Guto, infelizmente. Fiquei mais velho, mas cara, eu lembro, do nada eu lembrei, falei, cara, aquela máquina. Foi uma vez, 2 vezes, aquele dia eu tava com o tempo, eu falei, vou lá fazer aquela máquina. Contei pra ninguém, eu fui lá e fiz, foi muito bacana. Mas legal, essa questão de máquina, Christian, como que era o início de Atletas? Igual hoje tem a facilidade muito grande de você entrar num site e ver vários tipos ou várias marcas. Como que era naquela época? Eles mandavam alguém fazer específico? Como que funcionava? Não, perfeito. Assim, vou contar um pouco do que eu lembro, né? Que meu pai conta, eu era muito criança ainda, porque não era algo acessível, assim, pelo menos pra gente, ainda mais em Cachoeiro de Itapemirim, né? E meu pai conta que ele comprava as revistas de musculação que tinha na época, via o maquinário, aí levava no serralheiro, né? E o serralheiro ali desenhava tal para poder fazer, né? Inclusive tem um muito conhecido aqui em Cachoeiro, que é o Paulão, ali no Parque Laranjeira, não sei se ele está morando mais ali, eu me recordo disso, né? Que ele era uma das pessoas que tinha essa expertise, né, em fazer equipamento de academia, mas inspirado nas grandes marcas que eram sempre lançadas nas revistas, né? Nas revistas de musculação que circulavam nas bancas de jornal, né? Cara, isso é bacana porque se você for lá a Cachoeira 40 anos atrás, sem internet, a gente nem consegue nem imaginar, né? Mas não existia internet. Trem. Como conseguir um número de alguém pra vender uma máquina. Então, assim, cara, o jeito era, putz, beleza, essa máquina aqui vai conseguir pegar tal tono muscular aqui, vou mandar fazer. Na revista vinha, né, pra que servia, né? Legal. Não, sim, grupo, falava legal, ali, né, legal. o teaser do equipamento, né? E depois, em 2009, eu me formei, né, acabei o ensino médio, né, depois me formei na faculdade e tive que tomar uma decisão, né, ou trabalhava fora ou trabalhava dentro da academia. Então eu tomei a decisão de trabalhar junto na academia e entendi que a faculdade, ela me tornava um profissional de educação física, porém para poder desenvolver um trabalho na academia e mudar a história dela, eu ia ter que procurar algo a mais, né? E é normal. Foi onde eu comecei a ir para São Paulo e fazer diversos cursos, conhecer o mercado lá, visitando as academias e me inspirando e trazendo tudo que eu aprendia lá para o mercado de Cachoeiro, né? E uma das primeiras
mudanças que a gente implantou aqui no mercado foi os famosos planos de academia, né? Pioneiro nisso. Que na época não existia, né? Ninguém trabalhava dessa forma aqui, né? E a gente começou a trabalhar dessa forma. A recorrência no cartão de crédito foi uma forma também que a gente começou a desenvolver esse trabalho. Abertura aos sábados, abertura aos feriados, abrir dia de domingo, funcionar na hora do almoço, todas as modalidades da academia inclusa no pacote, né? Tudo isso daí foi atividades que a gente foi implantando dentro da Academia Atletas, né? Logo em seguida, eu lembro que a academia, minha mãe falava, minha meta é ter 300 clientes, 100 de manhã, 100 à tarde e 100 à noite, né? Então, desenvolvendo o trabalho, conseguimos atingir a meta de 300, 400, 500, 600, até que abrimos nossa segunda unidade, que foi lá no Trevo do IBC, né? Foi um desafio muito grande ali também, por conta do mercado que acontecia em volta, o ponto, né? Que era um ponto assim que já tinha funcionado várias coisas e não tinha dado certo, né? Mas conseguimos desenvolver o trabalho. Depois fomos para o Perim Center, que foi um sucesso ali, a academia, né? Trouxemos na inauguração, junto com a Cachoeira Suplemento, Léo Stronda em Cachoeiro, né? Bombou a academia, em parceria com a Cachoeira Suplemento, trouxemos o Bruno Moraes, trouxemos o Fábio Gigante, trouxemos, se não me engano, a Michele, né? Trouxemos o Léo de novo, fizemos diversos eventos aqui do mercado, né? Logo em seguida abrimos em Alegre e por último abrimos em Vila Velha, né? Lá no Shopping Boulevard, expandindo a academia. Mas fomos pioneiros sim em diversas ações no setor, né? Que eu acredito que veio para melhorar todo o setor, e todo mundo se adaptou, né, cara? Hoje não tem nenhuma que não tem recorrência no cartão de crédito. E se não se adaptar também, né? Já era, né? E esse mercado continua crescendo de forma avassaladora, né, vamos dizer assim. O mercado, Matheus, vocês que entendem mais assim de mercado, o mercado americano, ele tem 17% em praticantes de atividade física em academias, né? O mercado nacional, ele já está atingindo 5%. Então a gente tem, você vê, se você comparar com os Estados Unidos, né? Então a gente tem um mercado aí em constante crescimento, né? Tanto é que você vê a expansão de redes de academia, né? E também a conscientização das pessoas a praticar atividade física, cuidar da saúde e pensar em ter uma qualidade de vida não só na sua vida adulta, mas principalmente, né, na sua terceira idade. Como que você quer chegar na sua terceira idade, né? O quanto sua expectativa de vida. Então isso cabe você cuidar do seu corpo e começar a praticar atividade física agora. Eu achava que era mais do que 5%. Você falou uma questão que você começou a ir para São Paulo para trazer novidades, buscar conhecimento, né? Porque não, dentro de Cachoeiro, cidade pequena. Como que foi a reação dos seus pais? Porque eu acredito... Rose da atleta. Nossa, dona Rose, né? No primeiro momento, assim, é muito desafiador uma pessoa do interior do Espírito Santo, né? Por mais que a gente não queira, mas Cachoeiro do Espírito ainda do Sudeste, né? A Cachoeiro é a maior cidade do Sul, né? Mas ainda é interior do Espírito Santo. E para São Paulo, né? Então você não foi na Grande Vitória, você não foi no Rio, você foi em São Paulo, que é uma das maiores metrópoles do mundo, tá? E enxergar lá, porque lá você está vendo o que está acontecendo, né? Trazer e falar, não, vamos fazer isso que vai dar certo. Pô, será que vai dar certo? Aqui a cultura não é essa, aqui as pessoas, né, não vão se adaptar, lá é outro tipo de público, etc. Mas só que quando você pede, igual eu pedi a oportunidade para minha mãe, ela acreditou no processo e a gente fez a implantação de toda a metodologia e ela viu dar certo, aí foi ganhando mais credibilidade, confiança e deixou a gente tocar e fazer. Isso daí conta muito, né? Principalmente nesse processo de atualização. Porque você está vindo com algo totalmente novo de fora e implantando numa cultura que não está habituado. E ser chamado de doido, ser chamado de maluco, isso não vai dar certo, desiste, né? Foi o que eu mais ouvi
E ainda eu continuo escutando. Mas né? tá todas em pé aí, né? Até a do trevo do IBC ali, que quando abriu deu uma discussão danada. Eu lembro, eu acho que eu tava mais envolvido na época, né? Concorrentes gritando, esperneando. Reclamando de preço. Da onde tá vindo o dinheiro desse menino? Ele já ouvi muito isso. ele tá levando prejuízo pra me quebrar. Não. É loucura, mas mantém o mesmo preço até hoje, o negócio tá saudável, girando. O que foi, cara? Abrir, vamos falar assim, talvez até a terceira, já tem uma expertise um pouco melhor, né? Mas a segunda, a do trevo do IBC, acho que foi que mais te deu trabalho, não? Foi sim. Ainda mais que a gente não tinha experiência de como abrir uma academia, né? Tinha aberto a do centro, que era... Gerações, pra chegar... Já estava funcionando, né? Então vamos abrir uma academia. Eu lembro que nós abrimos uma academia, trabalhamos, tal, compramos equipamento, colocamos, abrimos a porta, nenhum aluno. Uma semana, nenhum aluno. Um mês, nenhum aluno. Todo mundo que passava na porta entrava lá dentro. O que é aí agora? Né? E nós explicávamos, é uma academia, assim, assado, né? E eu me recordo que teve uma pessoa que entrou e falou assim, eu expliquei como que funcionava o plano, e a pessoa falou assim, menino, se daqui a um ano essa academia estiver aberta, eu faço minha matrícula, porque aqui tem uma cabeça de porco e nada dá certo aqui, né? Cabeça de boi, de porco, sei lá, né? Na hora minha mãe estava do lado, ouvindo aquilo, eu te repreendo, né? Minha mãe evangélica, aqui é uma academia de pessoas trabalhadoras, tal, Deus, né, vai nos honrar, etc. E ali eu entendi a dificuldade que a gente ia ter. Então, o trabalho de marketing ia ser mais intensivo naquela região para você quebrar essa cultura popular que estava ali e ganhar a confiança da população. Então, assim, foi muito trabalhoso, mas aos poucos foi entrando cliente, foram acreditando no projeto e tal, e tá lá, né? Mais de 10 anos lá a academia. Aí depois viemos para a academia no Trevo, no Perim Center. Essa aí também deu uma falação danada. Ali no Perim Center, né, eu sabia que, assim, tinha a crença que... Passo grande, né? Pra gente, na época, demais, né? Que ali Ele era o Unimed House, não me engano? Não, ali era o Belas Artes. Belas Artes. Né? E eu tinha interesse em montar uma academia ali, porque eu sabia que ia dar muito certo, se espelhando no mercado em São Paulo. Eu falei, cara, lá dá certo. Então já tinha na minha academia, na minha cabeça como que tinha que ser o piso, como que tinha que ser a recepção, como que tinha que ser as máquinas, como que tinha que ser tudo. Aí e eu falava com os outros, eu quero montar uma academia lá. No dia que tiver oportunidade, tinha falado com o seu... até esqueci o nome. Hoje é o Aderval, o nome dele, né? O dono do Perim, seu Oswaldo, né? Seu Oswaldo. Tinha conversado com o seu Oswaldo, interesse e tal. E quando houve a oportunidade, eles me ligaram. Você tem interesse? Falei, tenho. Né? Então, beleza, vamos montar. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, vamos montar uma academia no Perim. Ela, você é doido, nós acabamos de montar lá, como que a gente vai fazer? Não, eu vou vender na planta, mãe. Eu vou vender a academia antes de inaugurar. E a gente vai conseguir. Ela, será que isso vai dar certo, mãe? Vai dar certo sim, né? E eu, meu Deus, olha o que eu arrumei agora. Tem que arrumar alguém para comprar. Tem que arrumar cliente para comprar, né? E na época estava tendo uma feira em São Paulo, aí eu visitando, que acontece até hoje, que é uma feira só do segmento, e eu vi os equipamentos, que aqueles que estavam lá hoje, eu fiquei olhando para um stand assim, meu sonho é comprar essas máquinas, se eu botar essas máquinas aqui, a academia vai ficar muito bonita. Aí o vendedor chegou e falou, rapaz, você gostou das máquinas? Eu falei, gostei. Você quer comprar? Eu falei, rapaz, eu quero, mas não tem dinheiro. Você me vende sem dinheiro? Vem cá, vamos conversar. Aí expliquei o projeto para ele, expliquei que era no shopping e tal, e ele falou, vai dar certo. Eu vou apostar em você, você me dá uma entrada assim, negociamos lá. De lá eu liguei para minha mãe, falei, mãe, acabei de comprar R$1 milhão de equipamento. Ela, você é doido, como que nós vamos pagar isso? Etc. Eu falei, não, mãe, conversa com o cara aqui. Peguei o telefone, passei pro dono da empresa, né, a Gamenon. Ele foi, conversou com ela, entraram nos pormenores lá, eu falei, agora eu tenho que vender, que dia 5 tem que pagar funcionário, tem que pagar aluguel, tem que pagar as coisas, tem parcela. Começamos a trabalhar, né? E começamos a vender na planta ali, que foi um método, né, de pré-venda que a gente realizou, e graças a Deus deu muito certo, né? A academia até hoje ali é referência ali no Perim Center, bombou, né? E estamos aí. Aí depois fomos para Alegre,
pô, foi outro desafio, porque você sai da sua cidade, você sai do seu reduto, você sai do seu grau de amizade. Fica mais difícil. Você está entrando numa terra estrangeira, digamos assim, você é um estrangeiro. Desenvolvemos um trabalho lá, vendemos na planta também. Preconceito. Abrir preconceito, tem boicote, né? As academias dos concorrentes, etc. Enfim, conseguimos abrir a academia lá com mais de 1.020 clientes lá na época, né? 1.020? 1.020 clientes lá no Alegre, né? Como a gente fala. 10% de Alegre estava lá. E lá, por que Alegre? Lá tem um público universitário muito bom por causa da UFES, etc, né? Então, assim, eu fiz uma análise antes, né? Tenho ainda um grande parceiro lá, que é o Felipe, né? Ele que toca toda a operação lá, e ele que também fez o convite, a proposta, mostrou o imóvel excelente, né? Para abrir a academia, e abrimos. E por último, veio a oportunidade de montar no Shopping Boulevard. Aí você sai, né? Do seu reduto, do sul, e agora você entra no mercado que é da grande capital, de briga de gente grande, isso aí, né? Com grandes plays lá, consolidados, né? E você entra e lá os caras não te dão espaço nenhum, não, lá é guerra mesmo, né? E conseguimos desenvolver um trabalho lá também, né? Toda uma estratégia de marketing, venda. E atingimos 3.080 clientes lá antes de inaugurar a academia, então sucesso, a academia lá tá bombando. O Guto já foi lá, né? Você já foi lá, Matheus? Já foi lá também, graças a Deus, né? Tá dando certo. E logo em seguida veio a pandemia, né? Isso daí que foi o maior baque que nós tivemos aí dentro da academia, dentro do mercado em geral, né? Todo mundo, né? Nós tínhamos acabado de abrir lá em 2019. Dia 20 de março, pandemia, tudo fechado, né? E já tinha pagas, desculpa fazer o termo, mas como que tava a atleta assim? Você tava expandindo alavancado, né? Claro, porque com foi capital de terceiro, de banco, né? Você foi ali, abriu com 1 milhão depois e... Vamos dizer, até 2019, talvez já tinha quitado a academia. Não, mas tava fazendo outras dívidas. Mas você acabou de abrir, vamos dizer que você gastou outro 1 milhão lá em Boulevard, até um pouco mais em Boulevard, que as estrelas lá devem valer uns 40 conto cada estrela. Não, temos 52 equipamentos card lá. Então, eu pergunto, como que tu pagou, como que foi honrar tudo isso, cara? Rapaz, foi meio desesperador mesmo, né? Eu acho que foi um choque para todo mundo teve que se adaptar à situação do momento. Eu fico, assim, agradecido que tivemos a compreensão muito grande de muitos clientes, né? Então, muitos clientes continuaram mantendo sua mensalidade, né? Que foi uma proposta que nós fizemos, continua pagando sua mensalidade, que depois que voltar ao funcionamento normal, tudo que você pagou, você ganhará de crédito, né? Alguns clientes continuaram mantendo a metade do pagamento e alguns clientes manteram 25% do pagamento, né? Então isso ajudou muito a gente manter a saúde financeira da academia, mas a nossa prioridade era manter a folha de pagamento, para não precisar, né, demitir, dispensar nenhum colaborador. Pegamos todos os recursos disponíveis do governo, que ele disponibilizou ali pra gente naquele momento emergencial, né? Que a gente pôde pegar, a gente pegou. E negociação com o banco, né? Vamos conversar, um por um. Vamos conversar, né? Tem que sentar. Você me entende, eu fico na de frente. É isso daí, não tem o que fazer, né? É uma pandemia, pô. É algo global, né? Eu não tenho como. Cara, foi exatamente assim com a nossa empresa, foi com todo mundo, né, cara? Eu fiquei até eu negociar com o último, Cristian, acho que eu fiquei uns 30 dias louco. Não, nós estamos ainda negociando, entendeu? Vai ainda fazendo, tem coisa para trás ainda, mas, né? O negócio é você continuar aberto, funcionando. Eu acho que isso daí é o principal. E hoje, qual é o tamanho do grupo atletas com empresas, funcionário? Hoje a gente tem 135 funcionários. 135? 135 funcionários, a qual trabalha, né, na Atletas. Temos 6 unidades, né? E um cadinho de cliente aí nas academias aí. Então, eu junto uns 10 mil no mínimo. Tem um número bom de clientes aí, graças a Deus. Os seus concorrentes ficam vendo esse vídeo aí e ficam com inveja. Não. Tem mercado para todo mundo. Tem. Como eu falei, 5% está praticando atividade física, né? Então, assim, dá para ter um mercado muito bom aí. Hoje a gente está no processo mas se 20% de Cachoeira fizer academia, falta academia. Rapaz, eu acredito assim, uma discussão que eu tenho, né? Que eu preciso me aprofundar nesse assunto.
referente a isso que você falou. A gente está falando de atividade física, a gente está falando de saúde, né? Existe uma diferença quando você fala de hospital, você está tratando doença. Aqui não, a gente está falando de saúde, atividade física, você está cuidando para prevenir a doença, nem ter, né? E você vê muitos atendimentos pelo SUS, né? Nutricionista, fisioterapeuta, mas ainda não se vê atividade física. Se acontecer... Já entendi a ideia. O SUS aceitasse, né, a prevenção, por exemplo, de diabetes, hipertensão, obesidade, né, e tantas outras doenças que podem ser tratadas através da atividade física, o mercado, meu amigo, não tem como, né? Vai ter que abrir muita academia. Eu falo pra você, se chamar todas as academias de Cachoeiro a sua capacidade, deve dar, eu vou falar assim, uns 15 mil forcleiros. Não deve aguentar 10 mil pessoas fazendo academia. Se encher todas aqui. Vamos botar aí nessa métrica, né, que a gente tá 5% aí. De Cachoeira, 10 mil pessoas. Isso daí. Não, eu acredito que tem um pouco mais. Mas você acha que... Eu acredito, né? Você acha que aguenta 10% da população fazendo academias? As academias 10%, de hoje? 20 mil pessoas. 23 mil pessoas. Rapaz, vai ter que abrir mais unidades, o pessoal vai ter Exatamente. que expandir. Então, assim, é uma crença. Meu Deus, ele tá arrancando meu cliente. Cara, vocês têm que arrumar clientes novos que não malham. Sim, concordo. É isso daí, né? E não ter uma política, né? Mas uma política de conscientização da importância da atividade física. E eu recomendo, cara, primeiro passo, praticar atividade física. Não consigo pagar uma academia. Você pode fazer diversas atividades em casa, você pode fazer uma caminhada, você pratica um esporte, você tem que praticar atividade física. Ponto 2, faça perto da sua casa. Faça no seu bairro, né? Faça perto do seu trabalho, né? E depois, por último, aí você procura algum local que você vai se socializar, o que você queira, etc. Mas é sempre importante você praticar onde você se sente bem, onde que não vai ter nenhum empecilho para você parar, né? Então, geralmente, você está perto de casa, está perto do trabalho, é mais fácil, mais acessível para você, né? Então, eu nem defendo a Academia Atletas, eu defendo a atividade física. Pratique atividade física. Essa é uma das suas bandeiras na política, cara? Essa é a questão que você falou anteriormente. O esporte, né? A prática de atividade física é o que eu sobrevivo, né? Então eu sou interessado, né, em desenvolver tudo que é na base do esporte, na base da atividade física, né? E reflete diretamente no meu mercado, reflete diretamente, né, na minha empresa. Eu acho que isso não é errado. Não, né? Com certeza não. Muito pelo contrário, a prática de atividade física até vai diminuir o custo, né, que a gente sabe aí, o custo com a saúde, que é gigantesco, né? Se a gente tiver mais praticantes de atividade física, talvez vai ter menos pessoas depressivas, menos pessoas estressadas, menos pessoas obesas, menos pessoas com diabetes, hipertensão e tantas outras doenças aí que a gente sabe que é proveniente da prática a falta de atividade física, né? Sim. Christian, você até falando um pouco de política, né? Mas nós vemos hoje em Cachoeiro, em muitos ambientes, a desunião. Como que é no setor? Vamos falar você como empresário na academia. Porque não falando no profissional, mas em academia, como que é os empresários nessa área? Hoje eu acredito, né, que eu tenho um bom relacionamento com todo mundo. Eu acho que eu, Cristo, pelo menos, não tenho inimizade com ninguém, né? Se alguém tem inimizade comigo, eu não sei, né? Mas se quiser conversar também. Mas eu acho que a galera faz o seu trabalho, né? A gente, quando tem oportunidade, conversa, tal, com um, com o outro, né? Troca ideia, troca informação de equipamento, de fornecedor, né? De alguma coisa. Um se inspira no outro, isso daí eu tenho certeza. Hoje a gente entendeu que cada um também tem seu público, tem o seu nicho, tem sua galera, né? Eu acho que o mercado não é desunido, não. No meu ponto de vista, lógico, cada um faz o seu trabalho, né? Tá ali para ganhar o seu pão e etc, né? Sim. Mas eu acho que hoje tem um respeito mútuo em todo mundo. Isso é bom. Cara, que você é um exemplo de empresário é inegável, né? Porque você, mesmo que tenha sua formação em educação física, você empreendeu na educação física, né, cara? Isso é algo muito legal. Eu queria que vocês tenham uma sede, uma gana por empreender. Você falou uma vez que você deu uma acalmada. Mas me conta, só para voltar aqui, mas não volta.
Como que foi na questão de suplemento, cara? Quando você retornou no suplemento legal. também, cara, foi uma loucura. Você lembra onde você respondeu? As lives que ele e o Leandro faziam. Sim. Cara, eu mijava de rir daquilo, cara. Era. Cara, eu achava. Já dei dor de cabeça, né? Cara, isso foi algo que na época foi muito louco, cara. Cara, me conta um pouco dessa época. Eu acho que esse dia eu até conversei com o Neandro. Se a gente tivesse continuando fazendo live, eu acho que hoje a gente poderia estar. Várias redes do Não é verdade? Porque live ninguém fazia. Eu lembro que o Facebook tinha acabado de lançar a live. Era né? muito legal. Cara. E Neandro foi, pô, vamos fazer uma live aqui e tal. Ideia de Neandro isso, né? E começamos a fazer a live, começamos a fazer sorteio, começamos a fazer brincadeira. Foi bombando, eu acho que a galera acompanhava. Muita gente ainda lembra. Não, eu lembro. Eu acho que chegou. Live. Eu lembro, cara, um número muito grande, mas eu acho que já teve 1000 pessoas acompanhando aquilo no meio. Deve ter tido. Tinha sim. Eu não vou me recordar. Mas, né? era muita gente, as conversas não paravam. Muita gente perguntando. Cara. Era mais uma diversão, né? Nós começamos com uma brincadeira e na hora que foi ver, hoje a gente entende que aquilo ali tava, pra época talvez, né, tava muito engajado o pessoal ali. Você conseguir fazer isso hoje em dia é loucura. Difícil. Eu acho que vai ter um pouquinho de dificuldade. A Cachoeira Suplemento surgiu com o Rodrigo, né? Rodrigo, ele vendia suplemento na época e ele me convidou pra gente começar a trabalhar junto. Aí eu falei com ele, rapaz, nós temos que trazer uma pessoa que eu acho que vai agregar muito, Neandro e tal. Aí nós discutimos, o nome não era esse, Cachoeira Suplemento, era outro nome. Aí a gente indo para, se eu não me engano, Arnold, no Rio de Janeiro. Aí Neandro sugeriu o nome, né? Se eu me recordo bem, foi assim. E, bom, colocamos Cachoeira Suplemento, começamos a trabalhar. Aí tínhamos uma loja ali no IBC, depois montamos a loja do centro, depois montamos uma loja no Novo Parque, montamos uma loja em Alegre, montamos uma loja em Marataízes, né? É um mercado que complementa o mercado do fitness, né? Então... Tomando risco a louco, doidado, isso que eu gosto. E fomos crescendo, né? E era muito legal que a gente trazia os atletas, fazia diversos eventos, degustação, campeonato de supino, né? Foi um momento muito legal aí. Logo depois, né, eu vendi a minha parte pro Leandro e pro Rodrigo, aí que eu comecei a trabalhar com eventos, que eu montei a Fazendinha, né, que foi a casa de show, verdade. né, que eu trabalhei, fiz lá a inauguração com o Bruno Barreto, depois fiz Marília Mendonça, depois fiz Wesley Safadão, fiz Neto Cristiano, fiz Japinha, fiz Marcinho Sensação, Xande Pilares, fiz... E era lotado também. Bombava lá, né? Que funcionava o clube, etc. Veio a pandemia, né? E naturalmente encerrei a atividade naquele momento. Logo em seguida encerrou o meu contrato com o imóvel, né? Aí eu preferi não seguir no ramo, né? Preferi parar um pouquinho ali. Cara, tudo que você faz, você movimenta a cachoeira inteira. Você tem uma facilidade. Cara, você podia fazer isso com nossas empresas. Bom, dá uma porcentagem, né? Cara, eu lembro, cara. Fazer uns eventos desse daí, bombar. Você bagunça o negócio bagunçar no bom sentido, sim, tá? Sim, movimentar. Movimento, negócio. Da onde que você tirou essa essência? Vem alguma coisa dos seus pais, da família? Eu acredito que sim, né, Guto? Um pouco da Dona Rose, do Wanderson, né? Minha mãe tem um lado muito administrativo, eu vejo isso. Meu pai tem um lado muito comercial, né? De comunicação, tal, de trato com o cliente. Eu acho que a junção dos dois, tanto da parte comunicativa do meu pai quanto da parte técnica da minha mãe, vou usar dessa forma assim, né, me complementa bastante, né? E também você tem a sua força de vontade, o seu buscar, o seu querer desenvolver um trabalho, né? E eu acho que isso daí, não ter preguiça de trabalhar e também não ficar muito, claro, de forma prudente, mas não ficar ouvindo muita opinião dos outros, né? Eu sigo, né, algumas referências, eu acho que isso é importante, seja qualquer segmento que você vai montar ou fazer, você tem que ter suas referências. Acredito que até um atleta, você começou a jogar futebol lá, você vai ter sua referência. Quem que é a sua referência? O Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e assim por diante, que é a sua
referência como inspiração, né? Então você e vai trabalhando em cima daquela referência para você se inspirando, né? E almejar chegar próximo daquilo. Você Então, chegou a sempre trabalhar quis dentro da academia? Trabalhei. Ele tomou uma madeira no supino, É, cara. Isso daí eu trabalhei, sei. Eu sei da história que você, à noite, vocês limpavam a academia. Limpava, na hora do almoço também, quando fechava, a gente limpava a academia, eu sempre ajudei minha mãe, já trabalhei na cantina e fiz muita vitamina de açaí com banana, né? Açaí na época Já tomei vitaminas aí lá na academia lá. não existia o açaí Sim. igual hoje que a gente come. Vamos comer um açaí. Não falava assim, açaí na tigela, não sei se vocês se recordam disso, né? Então pegava a polpa de açaí, batia com um pouco de leite, banana, e ela ficava um pouco grossinha ali, né? E botava na tigelinha com granola e fazia ali o açaí na tigela, né? E a batida de açaí. Fazia isso, né? Mas eu atuei como profissional de educação física, sou formado, tanto em licenciatura quanto em bacharelado, né? Aqui pela São Camilo. E principalmente cobrindo férias, né? Cobrindo férias de recepcionista, de professor e assim por diante, né? Depois, naturalmente, as demandas vai aumentando, né? E você vai assumindo responsabilidade. assumindo responsabilidades, e você vai delegando, entregando responsabilidades para outras pessoas, né? E essas pessoas que hoje eu acredito que o maior sucesso da Atletas, isso daí eu posso confirmar para vocês com muita sinceridade, é a equipe da Atletas, né? Hoje a gente tem uma equipe totalmente unida, motivada, e ela que toca Atletas, né? Então o coração da Atletas não é o Christian, não é a Rose, não é o Vantes. O coração da Atletas são os colaboradores que ali tocam o dia a dia da Atletas, né? E desenvolvem um excelente trabalho, mantendo os clientes, entregando o melhor para os clientes, porque eles são o braço da Atletas, né? O Christian está ali para atender a necessidade deles, que eles enxergam, né? Tanto é que de volta e meia eu estou perguntando o que você acha que tem que melhorar, o que os clientes estão falando e tal. Então eu vejo hoje como a minha responsabilidade atender as necessidades dos colaboradores para eles repassar, né? Essa melhoria para os clientes. Cara, isso é Fantástico. assim, eu vou falar um termo assim, é o básico que funciona e a maioria não faz. É o feijão com arroz. E é excelente quando você faz isso excelente, quando você faz isso com excelência, como você faz, cara. E uma coisa que eu acho muito bacana, te elogiando um pouco, que a gente chama assim, pô, você não é o dono, você é o herdeiro e tal. Não vamos no seu caso, mas assim, eu já tive empresas que o filho do cara queria mandar na reunião, aí o pai já chegou pra ele e falou assim, você não é o dono não, cara, você é o herdeiro, fica aí. Mas você assumiu a Atletas naturalmente pela sua sagacidade em crescimento. Que você tava lá, se você fosse por exemplo assim, só herdeiro, bobear Atletas não existia hoje. Poderia, não tô falando assim, se tivesse naquele só aquele ponto lá no centro e tal, com certeza era muito maduro aquele ponto, mas você falei, cara, eu vou seguir isso aqui, porque a Rose, eu amo sua mãe, cara, mas ela é de uma outra geração. Sim, e ela reconhece isso também, meu pai Ela é uma outra geração e você fez, cara... E hoje eu vejo, né, eu tenho 2 filhos, o Pedro Henrique e o Christian Eduardo, né, que são meus filhos. Eu fico pensando nisso, né? Que talvez vai chegar um momento, né? Que eles vai passar o bastão. Vão querer trabalhar, talvez, ou não sei, né? Talvez vão querer desenvolver outro trabalho, né? Mas como a gente implantar também essa mentalidade neles para eles terem o interesse de prosseguir ali naquele caminho, né? Então torno essa responsabilidade agora como pai, né? Para desenvolver esse trabalho dele. Mas graças também à compreensão da minha mãe e do meu pai em querer soltar a rédea, né? Eu acho que isso daí foi muito importante também, né? Porque eu já conversei com vários amigos meus que reclamam, pô, meu pai não me dá liberdade, pô, meu pai não deixa eu trabalhar e etc. Ali não, foi diferente. Ele sempre com prudência, né? Aos poucos foi deixando e criando confiança. E seus resultados falando por você também. Eu acho que essa é a melhor resposta. Os resultados falam, né? Por você. Exatamente. Eu acho que isso... Pô, olha o que o Christian tá fazendo, revolucionando, ele vai levar de uma forma diferente. Na época eu me recordo que quando eu fui implantar o plano da
da Academia Atletas, né? Eu fiquei em São Paulo 3 meses fazendo estágio na recepção da academia lá. Então pedi para fazer o estágio na academia e falei, cara, eu quero estagiar aí na sua recepção para me aprender, eu não quero receber nada. Né? E o meu amigo, né, tal, deixou, tal, eu aprendi. E quando eu vim para Atletas, quem foi para a recepção fui eu. Quem foi vender fui eu, quem foi ensinar as outras pessoas fui eu, etc. Então isso daí também acredito que você ser naquele momento ali o exemplo também ajuda muito. Não é algo que eu pegava e falava assim, não, faz, isso vai dar certo. Não, eu vou fazer, deixa comigo que eu, né, vou correr atrás. Eu acho que isso daí também ajudou bastante. Verdade, cara. Você quer falar? Porque eu falo muito. Eu tenho uma curiosidade. Da onde que veio? Tipo assim, claro, todo mundo já sabe, você já veio pra política, né? Vestiu a camisa. Mas da onde que veio a sua ideia? Assim, pô, vou botar meu nome na cabeça de todo mundo, colocando meu nome no carro. Como que surgiu? Aquilo foi loucura, né? Porque, tipo assim... Você botou uns 1000 carros. Tipo assim, quem tem uma... Passou de 1000. Quem tem uma noção... Eu já tinha pensado, pô, o Christian vai vir com uma coisa de política. Que não faz sentido. Se fosse pra academia, mas se fosse mudar o nome para o nome dele. Então não fazia sentido. Cara, isso marcou cacheiro, cara. Exato. Da onde que surgiu essa ideia? Eu acredito que assim, pô, tem que deixar meu nome na cabeça de todo mundo. Voltando assim também, complementando, né? E como surgiu a ideia também, a vontade de vir pra política? Certo. Quando você sai pro mercado assim, igual nós estamos comentando aqui, de administrar a academia e assim por diante, você sabe que você tem que desenvolver várias competências. Então hoje, quais as principais competências que você tem que desenvolver? A competência de vender, acho que é a primeira. Para você vender, você tem que fazer marketing, você tem que conhecer, pelo menos ter um entendimento básico de marketing, né? E você tem que ter a competência técnica ali do que você está trabalhando, né? Para você desenvolver o trabalho. Então, dentro dessa transformação da Atletas, eu desenvolvi habilidades de marketing, né? Procurei fazer, etc. E o marketing, no meu ponto de vista, o primeiro princípio do marketing é chamar a atenção. Então você tem que estar sempre chamando a atenção ali do seu espectador. E como que você chama a atenção hoje em dia? Então você tem vários canais de comunicação, várias formas. E eu pensei ali, cara, eu vou chamar a atenção fazendo algo totalmente atípico que ninguém, eu acho que nunca fez, né? E vou colar adesivo, né? Então foi aonde que eu chamei, né, amigos, etc. E naturalmente virou uma onda aquilo ali. Recentemente, quando eu me apresento, pô, tudo bom? Eu sou o Christian, da Atletas, né, em alguma situação, a pessoa, o da adesivo, aquele que tem o nome nos carros, até hoje, né, já se passou. Tem carro ainda com o seu nome? Tem, cara, tem, eu vejo aí do carro, né, são amigos, né, que defende ali, né, mantém o nome ali no veículo e tal, né, pessoas pedem ainda, pô, Christian, você tem um adesivo lá ainda, eu quero colar e tal, aí eu, pô, vou fazer uns aí, vou te liberar, vou colar e tal, né, foi muito legal. E eu tive recentemente um amigo que a gente estava fazendo um serviço junto, né, aí ele falou assim, pô, colei seu nome na minha moto na época. Aí eu falei, pô, cara, curiosidade, o que te motivou? Eu fui de bonde, ele usou até esse termo, né? Eu fui de bonde, pô, tava todo mundo colando e tal, fui lá, colei também e tal, foi legal. Então, assim, foi um movimento bacana. E você vê que aumentou até o número de pessoas fazendo propaganda no veículo de carro em Cachoeiro, né? Hoje você já vê normal outras empresas fazendo, em baú de moto fazendo, né? Plotter no ônibus aí, a gente tem um exemplo do Gilson aí, que, né? Deus o tenha, né? Mas que virou referência também nisso daí, e outdoor também, né? Mas foi uma estratégia de marketing para chamar a atenção mesmo, né? E eu acredito que deu certo, né? Eu vou falar uma coisa aqui. Quando eu viajo, assim, eu passo uma semana, 10 dias fora. Quando eu chegava nessa época aí eu lembro de um dia muito interessante, eu chegando lá na safra, um carro o seu nome passou. Não, seu carro, o seu nome tava vindo, tava na minha frente. Aí eu falei, cara, que isso é puro suco de cacheiro, já tô perto de casa. Já tô chegando. Isso é puro suco de cacheiro. Aí eu vi, chegou na safra ali,
vi o Gilson assim, ali perto da Honda ali, no outdoor, eu falei, cara, estou em casa. Porque eu vi seu nome e o Gilson. Eu falei, cara, esses caras é foda. Não, fizeram um meme, né? Você sabe que você tá chegando em Cachoeira. Exato, na época ficou tão pesado isso que era meme já. Você tava chegando em Cachoeira, você tá vendo, porque isso aconteceu, eu tava vindo da safra pra cá, um carro na frente que só vai, tô em casa. Não, em Vitória, né? Você sabe que é de Cachoeiro, tá com adesivo lá, né? Vitória e tal, em Campos, nas regiões aqui perto, né? Pô, lá, de Cachoeiro, né? É de Cachoeira esse cara aí mandando aqui. Não, bombou mesmo essa, Cara, essa isso foi ação muito legal, que foi cara. realizada aí. E você tinha perguntado também, né, Guto, o motivo de colocar o nome à disposição, etc. Eu me considero, assim, uma pessoa idealista, né? Que você tem ideais e que procura, né, desenvolver algum trabalho, seja ele para melhorar a qualidade de vida, a saúde e assim por diante. Eu vi na política uma oportunidade de contribuir mais ainda para a minha sociedade, contribuir mais para a minha categoria, contribuir mais para a prática esportiva, né, com projetos em mente que eu tinha, e coloquei o nome à disposição para estar podendo representar principalmente os empreendedores de Cachoeiro, o comércio de Cachoeiro, que é isso daí também, é uma das minhas bandeiras, né, além do esporte, que eu acredito que a gente tem que... você só pode opinar naquilo que você participa. Se você não está participando, se você não está contribuindo, você só vai dar a pedrada, né? Não vale a pena. Então, você tem que participar. Se você está participando, você tem o direito de dar a sua opinião. Esse é meu ponto de vista, né? Então, coloquei meu nome à disposição para participar e para contribuir e trazer, né, melhorias para Cachoeiro, para o meu setor e até mesmo para o setor empresarial de Cachoeiro. Cara, falando em pauta política, vou voltar aqui. Eu tenho duas coisas pra perguntar, mas assim, o que você falou. Aquilo que você falou do SUS, implementar como uma ajuda, pagar academia para quem precisa. Existe já algum projeto de lei, alguma coisa tramitando? O SUS é um projeto federal, né? Sim. Então, dependeria deles. Isso, depende. Mas já existe alguma federal. coisa assim? Cara, eu não sei te dizer assim com exatidão, ô Matheus, essa pergunta sua, né? Mas é algo para mim, né, pesquisar a fundo. Eu já pesquisei superficialmente, tá? Mas é algo para mim pesquisar mais a fundo. Porque, cara, seria muito interessante levantar uma bandeira, juntar a categoria, a classe, cara. Sim. Cara, porque o CREF não faz um movimento, igual quando a OAB quer gritar, grita. Grita e fala, isso aqui é saúde. Eu acho que, meu ponto de vista, tá? Não sou do ramo, mas eu acho que os empresários, tanto donos de academia e personagens, eles não são unidos. Eu tenho essa visão. Não é possível que não tenha um deputado, tem 500 deputados federal, não é possível que não tenha um para educação física ali naquela merda ali, velho. Tem deputados profissionais de educação física. Porra, 500, No Brasil tem. Porra, liga pra esse cara, velho. Eu conheço alguns, isso daí. Não é do Espírito Santo, né? Mas eu conheço, sim. Mas é uma pauta para ser discutida, claro, com o CREF, juntamente com o CONFEF e outras instituições. Você tinha que ganhar pra política, só pra você levantar essa bandeira, cara. Pô, tem tanta gente falando besteira lá que você... Porra, isso é uma pauta que um cara tinha que ganhar a eleição com um trem desse. Na minha opinião. Eu acredito que contribuiria muito, sim, Matheus. Principalmente na qualidade obesidade, de vida. parque, eu acredito que poderia vir, sabe qual formato? Incentivar os donos de academia trazer essa galera pra dentro da academia. Mano, mas porque se eles pegar e começar a dar profissionais, vamos fazer assim, pra melhorar essa galera, os profissionais da academia, os empresários perdem também, né? Não, mas obviamente eles têm que pagar a academia local, não abrir uma academia. Assim, hoje, no meu bairro lá, tem os dias 3 vezes na semana, tem um profissional lá que dá aula. Mas, cara, na minha opinião, enfim. Sim, bons. Os caras pagam 3 conto pra um maluco lá, que eu sei que vício é um negócio muito, mas o cara, drogado, aí o governo paga 3 mil mensalidade pra ele se limpar. Certo. Mas não vai pagar. Uma bariátrica custa quanto pro governo? Tô te falando assim, no mínimo uns 15 conto a cirurgia. Vai, o SUS paga. 15 conto. A academia, vamos fazer um desconto pro governo, cobra R$70, aluno de vocês, porque vai vir em massa. Okay. É 5 anos de academia do cara, muito mais. Isso aí. Pô, vai dar R$100 por mês?
vai dar 20 anos de academia. O preço de uma cirurgia bariátrica é 20 anos de academia pra uma pessoa. Mas isso aí é complexo, né? Não, é complexo, mas... Entra outros fatores, a pessoa quer. Não, exato. Então, isso é complexo. Os outros gostam de coisa fácil. Eu acredito que deveria ter. Mas sim, pra quem quer, assim, a população... Pô, a pessoa quer um tratamento dentário, exemplo. Pô, vai lá, o SUS paga o dente. Pô, eu preciso malhar, não tenho dinheiro. Pô, toma aqui o dinheiro, vai malhar. Isso é excepcional. Eu acho incrível isso. Existe os espaços de atividade física, né? Sim. Igual o Guto Como você falou tal, né? início, né? Pô, a pessoa não precisa necessariamente ir direto pra academia. Pô, por que ela não vai, começa uma caminhada? Ó, faz depois uma ginástica na quadra lá. Comece. Lembrando a importância de sempre ter o exercício físico orientado, né? Senão Pra você isso quebrar essa coluna lá e vai reclamar não, seu É, bobão. né? A gente tá falando de fazer uma atividade física, né? Até atualizo minha fala aqui, mas uma atividade física orientada, Sim, sempre exato. instruída por um profissional, né? Que tenha o CREF, né? Que é o Conselho Regional de Educação Física, né? Ele tem que ser regularizado. Pra não ter também, né, um monte de gente que faz exercício aí e passa. Não, tem que ter. Eu acho que tinha que ter até uma prova de suficiência pro CREF, tá? Porque tem uns caras que é professor que fala pra você, hein? Pelo amor de Deus, mas enfim. O que você acha na prova de suficiência pra ter o CREF? Uma pauta também pra ser discutida. É um momento. Os caras vão ficar putos com o negócio desse. Pô, o cara se forma e pega o CREF assim. Mano, os caras fazem a distância nem aparecem na faculdade. Advogado, né? Formou, tem que fazer prova. Contador tem que fazer. Mas Sim. não tô levantando que é obrigatório, mas, pô, se o cara machuca comigo. Eu acho que tinha que ter uma atualização. Tinha que ter alguma coisa. Assim, o CREF disponibiliza diversos cursos. Sim, Aí mas eu tenho quando não é obrigatório no Brasil, ninguém faz. É verdade. Aí eu acho também a seleção natural dos profissionais, né? Também acontece. Tanto é que alguns profissionais têm muitos clientes e outros profissionais não tem ninguém, né? Muito do educação física, Uber. Mas não falando dos... Aqui, tem um outro assunto aqui. Guto, o Christian tem uma máquina, só de folha de pagamento, se nós olhar salário mínimo, de 200 conto. Exato. Se você for olhar 13º, férias, é 200 conto mensal, né? No mínimo. Eu tô na conta, mas você sabe que é por aí. 110 funcionários. Aí, vamos voltar aqui. Aluguel, parcela, papá. Esse cara já era grande e andava de Focus velho. Porra, tu é o Warren Buffett. Você é o Warren Buffett da academia. Um monte de problema de educação física, tolado de parcela pra andar de Civic Zero. Um monte de gente. Cara, você é humilde você não tem vaidade, o visual tem vaidade, mas você não tem, não é que você não tem, talvez você deve curtir. Mas eu acho muito incrível que ser desapegado a coisas que pessoas são apegadas ao extremo. Cara, como que é isso, cara? E fala um pouco desse Focus, que eu andava pensando, não é possível. Não, cara, tem Focus até hoje. Não venda aquele Focus. Rapaz, não, esse dia teve até uma discussão lá em casa com minha esposa, né? Vamos vender. Não vende esse Focus não, dá o primeiro carrinho e tal, eu gosto dele, né? 1.6. Eu acho que eu não tenho essa ambição, assim, eu nunca tive. Suas né? ambições são de outras coisas, né? Eu acho que, tipo assim, a prioridade, eu acho que eu tenho que manter minha empresa saudável e sustentável. Eu não posso, Christian... Onerar ela e empresa falida, né? Eu acho que tem que ser empresa saudável e o Christian pode manter um padrão de vida confortável, natural, tal, né? Eu acho que tudo que eu tenho hoje, sei lá, um celular melhor, né? Também tenho um carro melhor, mas por conta da necessidade que exige ter. Óbvio. Né? Então, 2 filhos, segurança. Segurança. Eu falo segurança do veículo, né? Não, tô andando no Focus quem Focus eu tenho 20 anos. Tô falando que não quero Quem Focus eu tenho 20 anos. 2008, né? Vai fazer 20 anos daqui atrás. Caraca, você lembrou de você tem memória boa, hein, Matheus? Eu sei. Não, assim, vai fazer 20 anos com esse seu carro. Então, assim,
Porra, nem era nem obrigatório a airbag naquela época. A freio ABS. Então, assim, as coisas modernizaram, então por segurança tem um carro melhor. Mas você Eu ando bastante, mas eu não sou muito apegado. Cara, mas isso é muito legal, cara. Alguém te falou isso, cara? Não, nunca falou. Acho que a aqui conversa agora. nós tivemos quando você chegou, né? Objetivo de vida, Eu tô prioridades. Minha casa, eu construí, puxei a casinha em cima da minha sogra, né? Onde que eu moro minha sogra embaixo, eu moro em cima Não, é porque se você tal. quisesse, cara, a sua empresa poderia muito bem ter te dado um carro que você quisesse. Por exemplo, um carro de 300, cara, ela bancava pra você, muito fácil. Pô, uma casa de 1 milhão, bancava. Mas talvez a empresa não estaria desse jeito, não teria passado pandemias, não teria passado várias academias crescendo. E ela cresce forte, e isso é muito legal, cara. E- Parabéns, isso é um elogio. Eu acho que é pelo berço também, né? Você conhece minha Sim. família muito bem, né, Matheus? Então, assim, eu tenho um berço humilde e simples, né? Minha mãe é humilde, meu pai é humilde, eu considero eles assim, e simples também, não são apegados a bens materiais, etc, né? Até hoje a gente é assim, o cara chega na academia, pelo amor de Deus, eu preciso fazer atividade física, etc. Não tenho dinheiro. Não, beleza, tranquilo, vai lá, né? Eu sou muito flexível em ouvir a outra pessoa também, porque eu lembro de onde que eu vim lá, né? Sim, então sim. eu vim, né, de baixo, então a gente tem que ter humildade e não se deixar crescer, porque tudo é momento, né? Amanhã ou depois pode ser que aconteça outras coisas, né? Não. E você tem que estar preparado. Então eu acho que eu manter um estilo de vida simples e tranquilo, eu acho que eu fico satisfeito assim. Óbvio. Com certeza não falta nada pra sua família, com Eu certeza. acredito que você se sente bem. E isso é legal, né? O Luciano, o dono da Van, o Luciano, ele falou, tem um vídeo recentemente ele falando, né? Que o empresário tem que ter empresa rica e o dono tem que ser pobre. Mas não literalmente ser pobre de escassez. Não, Mas sim, literalmente foi o que você fez. Você reinvestiu para dentro da empresa e chegou onde tá chegando até mais, alcançando cada dia mais. Né? O Warren Buffett da academia. O Warren Buffett já anda no mesmo Corolla há 30 anos. E o cara é o quinto mais rico do mundo, entendeu? Sei lá. Isso talvez- é massa, cara, isso é massa. Eu não quero interpretar isso como ser miserável. Não, também, não né? tô te. Isso não é neguinho, isso é bacana demais, tá. porque. Não, é bacana, porque virou no Brasil status carro. Não, cara, tu mostra resultado. Porra, abriu um negócio, a empresa crescendo e fica nítido que você tem aquele tipo que você quer ter. Isso é muito bacana, cara. Não, e eu entendo também, Matheus, que o lucro não é meu. O Sim, lucro é da daquele empresa. CNPJ. Eu Exato. tenho que ter o meu prolabore como colaborador da empresa. Perfeito, né? cara. Então, para que serve o lucro da empresa? Para você reinvestir na empresa, né? Programar a empresa para um possível crescimento ou talvez fazer um IPO, que um dia eu quero fazer o IPO do atleta, já falei isso outras vezes. Né? Ou um problema também futuro. Agora a Academia Atletas, eu estou passando por uma atualização, né, tanto de maquinário quanto de estética, de fachada. Comecei a fazer essa mudança lá no IBC, né? Guto que malha lá, acredito que está acompanhando, né? Então a gente está nessa pegada e ela vai passar por todas as academias, né? Então estou nesse momento agora de atualização da marca Atletas, da rede Atletas. Então meu objetivo até o final do ano é trocar todos os equipamentos, trocar os ar-condicionados. Muito né? bom, cara. Trocar a estética da academia num todo, né? Para poder se atualizar também. Cara, isso é empresa saudável. Isso é louvável. É o cara que você pensa. falando de compra de equipamento, né? Que foi um tópico aqui, né? Hoje o mercado está aberto. Então hoje eu já tenho um radar, eu já tenho uma importadora, né? A qual eu faço a importação de equipamento. Tudo lá de fora, logo. Tudo de fora, né? Então Só vou só é dólar o menino agora. com a beta, né? Tá aí, então vem fazer o câmbio. Esse câmbio eu faço ainda. Então assim, a gente pode comprar esses equipamentos, né? Eu acho que essa tecnologia, né? Assim, né? Facilitou bastante também você poder fazer essa compra de equipamento de qualidade, né? Que não deixa de ser, e modernos, né? Cara, isso é muito bacana, isso é louvável, porque assim a Atletas vai durar pra sempre. Obviamente vai depender dos herdeiros, mas assim,
vai doar lá pra cima. Enquanto não misturar, né? Cara, porque o que eu mais vejo aqui na empresa, não é de administração, daqui da investimentos e na contabilidade, que são empresários que não sabem ser empresário. É empresário que quer ficar rico do nada, quer onerar a empresa, quer fazer isso. Esse dia eu conversei ontem com um cara, um empresário, ele tem uma marca. Eu falei, cara, minha empresa não dá lucro. Eu falei, cara, não tem como. Você vende tanto. Onde ele falou, pô, eu faço isso. Como que esse treino dá lucro? Não tem como. Essa conta não fecha. Aí, conversando com ele lá, pô, me fala aqui. Pum. Aí fiz um DRE, cara, na frente dele, com uma folha 4, não tinha nada. Só, pô, fala todas as suas receitas aqui. Os seus custos. A sua margem de lucro, tal. No final, a empresa era lucrativa. Eu falei, pra onde tá indo esse dinheiro? Tava gastando tudo. O cara gastava, tipo assim, a empresa dele não é grande, mas assim, gastava uns 20 conto por mês. 20 mil. A empresa, assim, não pagava isso pra ele. Falei, como que não tá dando lucro, meu irmão? Você acha que esses 20 mil aqui são o quê? Você tem que baixar seu estilo de vida. Aí ele começou a queimar caixa, pegou pro Anamp de 70 mil. Só um exemplo. Eu falei, amigo, tu vai quebrar, velho. Não tem quem aguente. Ela fez a conta lá, ó. Você não pode gastar menos de 5 mil. Se você gastar mais de 5 mil, você vai quebrar a empresa. Ou a empresa começa a vender mais, mas do jeito que do tamanho que ela está hoje, você pode gastar só 5 mil para a empresa crescer o capital de giro. Então eu falei, cara, isso é louvável. Isso me admira em você, cara. Parabéns como um administrador de empresa e futuro contador, que eu estou no penúltimo semestre de contabilidade. Parabéns também. Cara, parabéns. Você é incrível. Se todo empresário fosse assim, não quebrava 80% das empresas em até 10 anos. E, Matheus, assim, também a gente entende que tem muitos pontos a melhorar, tá? Sim. Né? Tanto na parte, às vezes, de atendimento, né? Claro. Outros fatores. A gente tem problema, às vezes, com algum cliente, com algum colaborador, ou às vezes até a gente mesmo, né? Porque a gente é ser humano, acima de tudo, mas busco sempre ter a humildade de escutar, de ouvir, né? De me aproximar o máximo possível, né? Para poder entender a necessidade e atender aquela situação, né? Porque eu também tenho que ser transparente, porque nem todas as unidades atletas têm o mesmo padrão, né? Então tem uma que às vezes, né, tem um padrão, outra tem outro padrão, né? Mas a gente está buscando sempre igualar e melhorar, né? Tudo na medida do seu tempo também. Eu não posso. Esses dias a pessoa falou, pô, não, troca tudo, tal, vou botar escada. Pô, cada escada é 45 mil. Se eu for trocar essas 6 academias, é 6 milhões pra lá. Não, 10 escadas vai dar... R$500 mil quase. R$500 mil. Então, assim, não é assim, né? Tem que ter aí, pô, outras prioridades no momento. Mas acha que é barato, né? Quer pagar 100 conto de mensalidade. Pra ele ter uma escada, ele tem que malhar 30 anos com você pra mensalidade dele pagar a escada. Hoje eu tenho uma política de um preço, né, competitivo, acredito eu. Quanto custa atletas hoje? Hoje tá R$100, R$99,90. Eu tô com uma ação, barato demais. Uma promoção que eu sempre faço, né, uma vez no ano. Algumas instituições me procuram pedindo, né, então hoje o primeiro mês é grátis se você doar uma fralda geriátrica, né? Então todo ano eu faço essa ação. O ano passado era do leite, se eu não me engano. Faço do leite também, aí porque as instituições pedem ajuda, né? Então eu faço alguma ação para arrecadar uma quantidade. Você abate isso no seu imposto de renda? Se eu abato isso? Você abate isso no imposto da empresa? Eu acho que não. Você está precisando de um contador, tá? Olha só. Eu conseguiria bater isso aí no seu imposto. Legal. Não, vamos conversar sobre isso, né? Você me explicar melhor essa situação. Cara, mas é bacana. Parabéns, cara. Eu faço. Parabéns. Não divulgo, etc, né? Vou Sim. lá, divulgação em si, né? Depois vou lá, faço as doações para as instituições que necessitam, uma vez por ano. Acho que isso daí também não precisa de política se você quer construir alguma coisa, ajudar em alguma coisa, né? Guto já ajudou a academia, né? Já fiz de cesta básica também no período das enchentes, que desvastou muito território aí com as chuvas, né? No município de Alegre, onde eu tenho academia, município de Mimoso foi muito afetado e grandes outros, né? Então eu acho que sempre contribuir como pessoa, como empreendedor, né? Eu acho que é importante. Cara, você é um empreendedor agressivo, vamos usar esse termo. Mas você é um cara do bem, cara. Você é difícil você ter os dois. É difícil você ter os dois na mesma pessoa. Eu acredito que quem não gosta é porque não conhece.
Assim, eu falo agressivo porque aquele empreendedor que bota a cara, toma risco, faz e tal. Mas se você for olhar o cara como pessoa, ele é só aquilo. Sim. O cara, não porque ele é ruim com a família dele e tal, mas é empresa e tal. Mas é um cara do bem que você pensa fora, tu faz, tu quer entrar na política sem precisar, velho. Tipo assim, pô, é igual um exemplo, não vou falar o nome, vou falar não porque ele é meu amigo, você, Júnior correu, eu falei, puta que pariu, Júnior. Ele é meu cliente também. Falei, cara, o que tu ganha como prefeito é uma semana da tua empresa do seu Prolabore. Que ele, assim, que dá... Sim, não é pelo dinheiro. Porra, 10 conto. Eu falei, meu amigo, a tua empresa é a maior empresa de carnes do Espírito Santo. Cara, aí tá lá não, tá lá Uniaves, o cara. Eu falei, meu irmão. Aquilo que eu falei com você, é um cara idealista, Eu cara falei, que é ideal, que quer contribuir. mas ele quer, cara, ele quer, pô, o cara nasceu. Falei, cara, eu falei, você, pô, tu não precisa, cara. E você quer fazer, eu voto em gente assim. Pô, porque eu creio que a pessoa não precisa daquilo, política. Não vai, cara. Como empreendedor, o Matheus, eu enxergo como uma empresa mesmo. Sim. Né? Vamos supor, hoje eu vou pegar uma empresa aqui de um grupo que eu considero muito grande, é uma referência, né? Que seu falecido Camilo Collor, sim, certo? Ele ia colocar uma pessoa qualquer para administrar a empresa dele, e lá tem diversos setores, tem o setor da manutenção, tem o setor de marketing, tem o setor de RH, tem o setor de qualidade dos colaboradores, etc. Ia ter que ser uma pessoa totalmente competente para estar ali. Eu enxergo a política da mesma forma, né? Dependendo da pessoa que a gente vai colocar, não estou falando da gestão atual, etc. Estou falando num cenário né, completo, né? Da importância da gente participar. Esse é o ponto, né? Às vezes a pessoa trata a política como, não gosto de político, etc. Não, totalmente né? necessário, né? cara. Não, eu vejo a política diferente, cara. Eu tenho que participar, porque isso daqui, né, que vai determinar o futuro da minha cidade, o futuro da minha comunidade, o futuro dos meus filhos, né, o futuro da minha empresa e assim por diante. Tudo vai partir ali da política, né? Então é importante você estar participando ali e votar com essa consciência. Deixa eu estudar aí, quem que é esse candidato, deixa eu estudar isso daqui, cara. por que ele está fazendo isso, o que ele pode contribuir, o que ele não pode contribuir, né? Eu acho que no final, assim, todo mundo quer colocar o nome à disposição para contribuir, mas qual que vai representar mais ali o seu perfil, sua categoria, né? Cara, e eu gosto de falar mal de político, não é porque ser político, não, eu gosto de falar mal de político ruim e político bom. Assim, Cachoeiro, antes do. Não, ainda fugindo, mas antes do Vitor. Meu irmão, nós passou 16 anos esquecido no mapa, cara. Aí o Vitor trouxe um pouco de ar pra nossa vida, assim. Porque o Vitor, não é pra falar mal, não foi o melhor. Mas o cara trabalhou, velho. Acho que é normal. Pô, o PT lascou, que ele anda PT. Eu falo morreu, cara. Sim. Pegou uma fase muito ruim. Meu irmão, né? Cachoeiro normal. voava, foi lá pra baixo. Quando traz mudança, e toda mudança. Aí vai, tem que votar consciente. Porra, não quero falar, é um merda ganha? Porque eu não quero discutir política. Aí ainda fica lascado o outro. A cidade fica, porra. Aí a gente é empresário, não consegue nada. Aí outras empresas não conseguem abrir, aí a gente não cresce. Aí, a cidade explode de dentro pra fora. Eu vejo também, assim, antes de falar, a gente Vou falar ter mal do PT também. né? A gente ter o que está acontecendo, por que é isso, por que está... Eu vejo muita gente, às vezes, falando sem ter o conhecimento, né? Eu acho que isso daí também prejudica. Mas o cara, muitos prefeitos deixaram, né, grandes obras também, né, contribuíram. E quando você coloca a cara, rapaz, as pessoas você vai tomar pedrada, é normal. Vai. Como você mesmo comentou, pô, Christian o que ele tá fazendo para conseguir montar essa academia e etc, né? Eu tomar uma porrada sem... Não, eu sabia que era porque eu entendia de mercado, pô. Não, sim, mas eu tô falando mas assim, tem gente da maldade das pessoas. tem gente que tem uma cabeça né? desse tamanho assim, não entende. Igual lá na academia do IBC, ao qual eu tô fazendo obra, com a academia funcionando. Vai ter transtorno, vai ter aluno, bagunça, poeira, etc, né? É mesmo. Agora imagina uma cidade, né? O transtorno, né? É maior. Eu, assim, respeito todos e eu acho que todos
contribuíram e torço para que a gestão de Ferraz e Júnior Corrêa, Sim, né, sim. traga bastante desenvolvimento para Cachoeiro, né, a qual o Ricardo Ferraz, vice-governador, possível candidato a governador aí, eu acho que isso daí honraria muito Cachoeiro. Sim, com certeza, cara. Tô aproveitando o gancho Não, aqui, com certeza. Se ele ganhasse para governador, por conta do desenvolvimento regional e o protagonismo que a gente teria, né? Pô, a gente cria uma expectativa Cara, e do Ferraz cara da cidade. Sim, cara. Porque a gente sabe que vai virar o nosso governador. política também é muito network, contato. O cara vai ter contato com o Ricardo, né? Ferraz, pai dele e tal. Então a gente cria uma expectativa e você vê as melhorias já acontecendo, né? Pô, o aeroporto. O quanto que esse aeroporto, essa expansão para aceitar voo comercial vai impactar em todo o mercado aqui da nossa cidade. Aí a gente está falando de desenvolvimento, a gente já está falando de geração de emprego, de renda e assim por diante. Então são pequenas ações que às vezes não vai refletir diretamente em um mês, mas num processo de 10 anos, aquilo que foi feito lá, que se pagou um preço, né? Aí talvez não vai ser reconhecido, mas vai ser bom para a população. Cara, com certeza, cara, com certeza. Esse aeroporto, enfim, várias coisas que fazem, só voltando, político, que a pessoa não pensa em política, a pessoa coloca, não quer aproveitar. Cara, esses caras aqui, não vai pra frente, cara. Casa Grande é top, Ferraço Filho é top. Cara, são caras que, mas os caras fazem, tem empresários também é top, mas tem, enfim, vem político. Eu acho que falta para as pessoas fazerem, que fazem o dia todo, só fica no Instagram ali, olhando as coisas, mas pô, não faz a mínima. Pô, a época de eleição, a pessoa não faz o básico, feijão com arroz. Pô, quem é você falou, pô, quem é fulano? Quais são os princípios dele? Ele me representa? Ele me representa? O que ele quer pra nossa comunidade? O que ele quer pra nossa cidade? As pessoas não fazem isso. Exato, cara. E o bom de ter um empresário na política, o empresário sabe que, não é assistencialismo que gera riqueza. Cara, assistencialismo quebra o país. Como que gera riqueza? Porra, dando emprego, qualificando, a economia pulsando, abrindo um mercado, dinheiro entrando. Cara, aí a pessoa tá lá, o país não cresce porque todo mundo aí todo mundo tem benefício. Aí o cara, porra, 1.000 contos sem trabalhar, 1.500 trabalhando. Não vou trabalhar. Pega em casa. Aí vou economizar na porra, passagem. aí assim, se abre o mercado, o salário vai pra 3, 4, 5 mil, porque os bons vão ficar caros, os medianos vão melhorar até pra ele sendo mediano, e vai melhorar até pro que é ruim. Porque vai faltar mão de obra. Porque o mercado crescendo, falta emprego. Tudo fica caro, aí porra, o mercado não cresce, não tem emprego. Aí assistencialismo, ninguém não quer trabalhar. Enfim, minha opinião, eu revolto com isso e vale, meu amigo político e empresário. Política tem que ser discutido. Mas de boa. Não é brigar. Não é brigar, é discutir. Aqui é discutir na boa. Apresentar as ideias, pensar o que a gente pode fazer para ter um futuro melhor. Pronto. Né? Hoje eu estou trabalhando na Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenos Empreendedores, no governo do estado. Top. Na qual o presidente é o Alberto Gavini, né? E lá tem 4 principais eixos, que o primeiro eixo é a capacitação do empreendedor, né? O segundo eixo é das linhas de crédito, que tem o Nosso Crédito, né? Que é um programa do governo do estado que empresta até R$20 mil para o empreendedor começar, né, a melhorar o comércio dele e assim por diante, empreender, né? Também tem um curso, o eixo de qualificação profissional, né? E o último é de feiras, né? A qual o ambiente de comercialização, a qual a gente tem as feiras onde que o empreendedor pode demonstrar o seu produto, né? Vender o seu produto ali naqueles ambientes. Então tudo isso daí eu concordo com você, Matheus. É geração de emprego e renda, e o empreendedorismo transforma. Eu sou uma prova disso, e eu acredito muito no microcrédito. Por quê? O microcrédito é a primeira oportunidade do empreendedor ali conseguir crescer. E isso daí política é isso, é gerar oportunidades para todos. Então o cara quer empreender, tem força de vontade. Dinheiro muito melhor gasto, assim.
Sim, né? Eu sou fruto do microcrédito. Eu lembro, Exato. o primeiro empréstimo que minha mãe conseguiu pegar através do banco foi através do microcrédito. O Bandes lá na época não, né? Não, BNDES, era né? microcrédito mesmo, não, aí já é maior, é dinheiro, né, um pouco maior. maior, né, mas aí foi 20 mil reais, aí ela comprou umas esteirinhas e tal, colocou na Ficar academia, melhorado. né, e você pega hoje aí, um cara, vamos botar aqui, ele tem um churrasquinho, aí ele vai lá, através do nosso crédito, que é um programa do governo, consegue pegar 10 mil reais para comprar mercadoria, etc, não se endividar no cartão de crédito, alugar um ponto, ou melhorar, né, a estrutura dele, né, isso daí a pessoa que é manicure pode fazer, a pessoa que é pedreiro pode fazer, comprar ferramenta e assim por diante. Eu acho isso daí é uma política de incentivo ao empreendedor, né? Cara, você tá na secretaria certíssima, cara. Combina demais. Dinheiro bem gasto. Dinheiro bem né? gasto, Guto. Porque ficar dando dinheiro pros outros é muito Não, fácil. e até pro né? governo, porque se a empresa cresce, ele arrecada mais imposto. Aí ele recebe com o pagamento daquele negócio, obviamente que o juro é pequeno, então não vai ser um dinheiro de graça. A empresa vai crescer, vai contratar, vai gerar mais receita, tudo vai crescer. Mas aí dinheiro, enfim, eu sei que Bolsa Família é show, não sei o que é show. Mas, pô, não voltando Pra igual. quem precisa. Pra quem precisa. Eu acho mas pra assim, quem precisa. cara, mas assim, se botar um balaio inteiro de gente que não precisa, é igual agora, governo PT. Quase 40% da população não vai pagar energia. E vai aumentar pros outros 60% que vai pagar. Sabe o que vai acontecer isso? É incentivar a pobreza. Sim. Porque o cara não vai querer ganhar dinheiro para não perder Bolsa Família, Bolsa não sei o que, Bolsa não sei o que, Bolsa H. Aí o cara não faz, aí o cara fica pobre para viver de assistencialismo. Então, na minha opinião, isso é condenar o país para o futuro. Posso estar errado, Christian? Posso estar errado. Mas eu não vejo futuro em botar as pessoas dentro de casa, cara. Não gera riqueza isso. Aí a pessoa não pode trabalhar porque perde todos os benefícios. Quem vai querer trabalhar? Eu concordo com você que o empreendedorismo transforma e gera oportunidade, né? E eu acho que também as pessoas têm que... E tem que ter um filtro para esse negócio de assistencialismo. Aí... É um assunto longo. Sim, não precisa falar não que pode atrapalhar você, mas eu falo que eu fico puto. É uma política, né? Tem que ser discutida também. Não vou entrar em questões de quem precisa, de quem não precisa, né? Mas eu posso entrar em questões, né? Falando aqui de pautas empreendedoras, né? Eu acho que é importante estimular o empreendedorismo e estimular o comércio local, que é uma bandeira que eu carrego, né? Me considero comerciante, tanto é que minha loja ali, você estava falando, sua mãe, eu acho que tinha uma loja de... Né? Então, sim, nasci no balcão também. Nasceu no balcão. Exato, né? cara. Então, a gente... o empreendedorismo me salvou, cara. Eu, igual você, eu tenho empresa porque minha mãe foi empresária com dívida de cartão de crédito. Perfeito, né? Imagina ter oportunidade de um microcrédito. Imagina os filhos desses caras que vão ter mais oportunidade no futuro. Isso. Então, assim, eu apoio, incentivo e é a bandeira que eu super apoio também. E outra pauta, já que a gente está falando em pautas polêmicas. Vamos falar em pauta. Assim, prepara os cortes, que eu quero 200 cortes desse podcast aqui. Eu adoro esse tema. Muito se fala sobre indústria na região, a importância de ter indústria para geração de emprego e renda. Eu concordo que a indústria é importante, eu acho que quanto mais indústrias na região é melhor, claro, né? Incentivos para atrair indústria, etc. Mas eu também aqui quero questionar, né, que também tem que ter incentivo para o comércio, que também tem que ter incentivo pro pequeno, pro médio. Eu acho incrível o compete lá, mas também tem que ter pros menores. Tem que ter, por quê? Aí você vai, traz uma indústria, né? Abre as pernas para ela, vou citar... Top também, pode fazer. Pode ter, mas também tem que ter pro outro. Né? Você dá incentivo fiscal, dá outros incentivos, mas também tem que ter pro pequeno. Exato, por que cara. não ter pro comércio? Não, falando nesse ponto, o Espírito Santo cresceu incrivelmente nos últimos 10 anos. Isso é notório. Nós somos uma das maiores PIBs. Agora, beleza, tem Petrobras, tem a Vale. Show. Mas não é só deles que vem a nossa arrecadação. Somos uma das maiores economias, um dos estados mais rentáveis e o único do Brasil que tem um fundo próprio. Um fundo soberano. Beleza. O que foi isso? O compete lá. Todo mundo que quer vir ter indústria aqui, quer ter um negócio aqui, abre só um condomínio fiscal aqui, pode ser um pontinho. E venda online, você sabe como funciona, né? Tributa aqui pouquinho, mas tributa aqui. O que aconteceu? Explodiu o Espírito Santo.
arrecadação, tal. Isso quer incentivar. Exato. E você vê que aqui no Espírito Santo, nós percebemos que o assistencialismo aqui atrapalha, mas não atrapalha tanto. Porque as pessoas ainda querem trabalhar, porque aqui ainda tem cultura. Mas eu fui ver um negócio lá no Rio, tô abrindo, eu falei anteriormente aqui. Cara, já tô quase um mês, eu não consigo gente pra trabalhar. Vai falar, pô, eu tive que aumentar o salário pra 2,5 pra uma secretária. Porque a salário mínimo, o povo não quer trabalhar. Você acredita? Você tem noção disso? O cara não quer trabalhar. Lá no Rio de Janeiro, as pessoas não querem trabalhar por R$1.500. Sabe qual que é a culpa disso? Porque se trabalhasse na carteira, pede os benefícios. R$1.500 já tem pra ficar parado. Pô, você tá entendendo como que isso tá sugando a vitalidade do país, cara? E essa pessoa ficar sempre no negócio. O problema sabe o que Então, é? incentiva o comércio, cara. pessoal reclama Incentiva do o comércio e empresário. corta isso. Como que vai explodir? Tendo mão de obra incentivando o comércio. Não, você pode ver que são essas pessoas que reclamam. Pô, mas fulano ganha muito, tem muito dinheiro, Mas é uma tem que pagar loucura. mais imposto. Culpar empresário é a coisa mais burra que existe. Se ele quebra quantos por baixo dele? Sim, claro. E a gente tá. Comércio top. Pode falar, desculpa. Não, pode dar sua opinião aí. A gente tá no bate-papo, Aham. no podcast, então cada um vai dar seu ponto de vista. E realmente o mercado de mão de obra qualificada, né, tem sido cada vez mais difícil. Mas aí cabe também a gente se mobilizar, se juntar, né? Esses dias eu tive uma reunião lá no Senac, né, que é um órgão que dá cursos profissionalizantes aqui para Cachoeiro, e a pessoa a qual eu estava conversando, ela falou: Cristian, a gente tem muito curso, né, mas cabe também trazer pessoas, porque muitas vezes a gente disponibiliza o curso e não tem nem a pessoa ali para poder fazer o curso, né? As pessoas não vão, tal. Então tem essa dificuldade também. Cabe a gente também, empreendedores, empresários, fazer essa mobilização no mercado também. Eu acho que também a gente pode contribuir com isso. Concordo, mas volta aquela uma pauta que ela fala, se não é obrigatório, não faz. Não faz. Antigamente, no ensino médio, era que ensino por finalizante. O CI nasceu assim. Vira técnico de contabilidade, técnico não sei o quê. Quantos profissionais hoje que são fruto daquilo? Eu, Senai, pô. Exato. E Senai. Corta alguma coisa e obriga a estudar. É obrigatório. O cara vai sair com profissão. Mas Cara, enfim. enfim. Isso, cara, se você para pra analisar, na nossa época, era tipo assim, era o auge. Pô, tô fazendo Senai, tô fazendo tal coisa. Ah, férias. Tô capinando o quintal, ajudando os dois pedreiros. Pô, isso antigamente todo mundo incentivava. Hoje não tem isso mais. Hoje, assim, são poucas pessoas que você for no ensino médio fazer, pô, quem quer fazer Senai? Pô, na minha época, eu lembro, sei lá, 8º, 7º ano, foi uma porrada. Pra poder conhecer, ver como que era, pra poder se inscrever. Você fez, Guto? Não. Eu fiz Não, mantenedor eletromecânico automotivo. Ó, olha que legal. Pô, Mecânico de automóveis. top. Com quantos anos você fez? Eu tava no 2º ano, eu tinha 16. 16. É. Agora você vai hoje numa escola de ensino médio e faz essa métrica. Ninguém quer. Geralmente, às vezes, posso estar falando errado, às vezes os pais não estão nem incentivando. Será que o problema tá começando dentro de casa? Porque tem os pais já acostumados ali com aquele dinheirinho fácil? Sei lá, Cara, velho. é algo doideira. complexo, tá? Eu fico- Porque, tipo assim, mudou muito. Hoje em dia, pô, internet aí, você vê pessoas ganhando dinheiro fácil na internet, conversamos anteriormente Sim. sobre isso. Não é tão fácil não, mas é Não. A galera empreendendo aí. né? Não, mas A isso galera eu é quero, top, isso eu quero empreendendo tá dizer. bom ainda. A pessoa tá empreendendo e ganha dinheiro. Aí, fulano vê, pô, o cara ganha dinheiro na internet. Eu não falei em nenhum momento que é fácil. Não, sim. O cara tá lá... Mas o cara acha que é fácil. Exato, não, Ah, o pô, cara não quer vou estudar, ficar né? aqui em casa, Deus vai mandar uma luz e eu vou começar a ganhar dinheiro também. É doideira, velho. Cara, é É loucura. pesado, tá? Mas é isso, gente. Não, dá 2 horas de podcast já. É mais política, né? Política. Matheus já fica estressado já. É, Eu tô vendo aí ele. Mano, eu fico Fica estressado, vermelho, cara. Fico começa a estressado. falar Cara, você não tem alto, noção. tira boné. Você não tem noção como que eu fico estressado com política, cara, porque eu Você tem que ser candidato, Matheus. Botar o nome à mas eu não disposição tenho- aí, mas ó. eu não vou ganhar- Imagina. Mas não vou ganhar não, cara. Ganha, pô. Prefiro... A gente arruma os votos pra você ver. Não, mas você tem noção. Cara, eu
contribuir aí, fazer a mudança. Mudança funciona de dentro pra fora. Você tem que Eu estar tenho uma lá vontade dentro. de agarrar os negócios. Usar essa força, essa raiva que você tem pra fazer melhoria Mano, na eu sua acho comunidade. se me botar numa Câmara de Vereadores, eu acho que eu só com tanta raiva que eu Não, fico. não pode. Por isso que eu não vou. Democrata. Senão eu vou socar um lá, cara. Mas, Tá sendo violento, tem que dialogar. por isso eu não posso ser. Porque eu tenho umas coisas que eu acho tão idiota. E os caras querem. Porra, parece que tu não entende que é tua merda. Não que eu não. Enfim, sei lá, que é loucura. Não, mas é isso daí. O primeiro movimento é isso, é dialogar, né? Parabéns, Participar, né? Conversar. Eu acho que isso daí é transformador também. E não só isso, né? Pode conversar sobre empreendedorismo, Sim. pode conversar sobre outros mercados, pode conversar sobre investimentos, né? Claro, com que é a empresa de certeza, cara. vocês, sobre atividade física. Pô, se todo mundo tivesse conhecimento financeiro e conhecimento de empreendedorismo, não tinha pobreza no Brasil. Não tinha. Se todo mundo tivesse educação básica, empreender ou incentivar estudo e educação financeira, cara, o Brasil seria tão rico, porque, cara, é loucura. Como que o nosso país desse tamanho, tão rico, só vende commodity. É um assunto muito mais louco, mas assim, nós só vende commodity, cara. Japão, um negócio desse tamanho, só tem pedra, tem um PIB maior que o nosso, quase, cara. O Japão é o tamanho de um estado nosso, tamanho um pouco maior que o Rio de Janeiro. Como você pode me explicar isso? Eu vejo também a importância da educação nesse processo. Exato. Né? E quando a gente fala de educação, eu vou trabalhar a linha do esporte, né? que é uma bandeira que a gente carrega, que é a importância do esporte na vida das crianças, ensinando princípios e valores, né? Comportamentais e assim por diante. Eu tenho uma frase que muitas das vezes você contrata a pessoa pela competência, né, que ela tem, e às vezes acaba demitindo ela por causa do comportamento, né? E o esporte ajuda isso, ajuda no comportamento, e como isso reflete no futuro, você ter pessoas, né, com uma mentalidade melhor, né, até mesmo para atuar como cidadãos e assim por diante. Então ele vai tendo uma consciência, né, de cidadão. Então tem que contribuir dessa forma, e isso daí parte da educação, e principalmente, no meu ponto de vista, a educação esportiva, que ensina esses valores para as crianças. Né? Perfeito, Christian. Christian, você vai vir para deputado, cara? Rapaz, um monte de gente tá me perguntando, né, essa pergunta. Grave isso aí, isso aí é Breaking News aí. Breaking News, né? Vamos. Que? Vai responder, já vim para deputado. Então, muita gente me pergunta, né, tá questionando isso. A gente tem feito o trabalho, tá dialogando, certo? Ainda é cedo para falar sobre candidatura de 2026, né? Mas o meu nome sempre vai estar à disposição do partido, e ele que vai determinar se a gente, no momento certo, vai colocar o nome à disposição ou não, né? Mas eu acho que a gente não pode parar de contribuir, não pode parar de trabalhar e não pode parar de querer trazer progresso para sua região e para sua comunidade. Show, cara. Você vai ter meu voto, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Objetivo para os próximos anos? Desde vida pessoal, empresa, ou até mesmo alguma candidatura? O meu foco agora, né, além de desenvolver o trabalho, né, a qual eu estou na ADERES, na Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenos Empreendedores, né, além de desenvolver esse trabalho, é desenvolver a atualização da Atletas. Né? Então hoje meu foco principal é esse. Quem sabe abrir mais uma unidade ainda esse ano aí, né, em alguma região aqui próxima, ou talvez fora de Cachoeira, né? Então eu estou estudando bastante o mercado, tá? Mas foco principal, atualização da Atletas, né? Trazer aí modernidade, trazer equipamentos novos, trazer um novo layout para a rede de academia Atletas hoje. Show. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tô morando em Castelo, né? Tem um ano e pouco. Cara, se você abrir um Atletas em Castelo, tu estoura. A academia que eu tô malhando lá, não vou falar o nome dela, vai que o cara... É um pouco mais alto. Eu não vou falar o nome dela, porque vai que alguém fala aí embaixo, ninguém ouviu, mas tô no podcast. A academia que eu tô lá é a melhor da cidade. Mas, meu amigo,
uma kitnet perto da sua academia, cara. E Castelo tá crescendo um absurdo. Castelo, a população tá crescendo, é uma população endinheirada quase. Porque tem muito café, o povo lá agora tá caindo Hilux do céu, porque o café é mais de 1.000, verdade, 2 2 contas mil. saca. Cara, tu vai pensar, pensa em Castelo, cara. Tá já quase seus 50 mil habitantes, crescendo. Não tem academia boa em Castelo. A que eu tenho é boa, mas ela é isso aqui. É isso aqui. É 2 supinos, deve ter umas 600 alunos naquelas academias. Caraca. É isso aqui, cara. Tô puxando a mesa aqui. Não, fica à vontade. Calma aí, tô Fica à puxando a vontade. Eu mesa. tenho que ela prender ela. tá desencaixando Vou prender ela ali. no chão aqui. Ô, Matheus. Pensa em Castelo, cara. Assim, eu tenho grandes amigos lá, né? Esse cara que eu tô falando, eu não tô falando mal dele não, a academia dele é boa, só é Não, pequena. Sim, eu tenho grandes amigos lá, acredito que é um mercado, não é meu foco ainda, tá? Como eu falei com você, eu tenho um foco hoje de investir, né, o máximo de energia possível nas unidades aqui, né? Mas talvez se eu fosse buscar um local para poder expandir assim a curto prazo, né, falando assim, talvez na Grande Vitória, na Serra, né? Entendi. Vitória, Vila Velha mesmo, algum lugar assim. Uma pena. Uma pena. Castelo precisava. Não, mas não descarto a possibilidade de um futuro, entendeu? Cara, mas hoje não tem essa pretensão. Eu não. acho que seria igual quando o Rise chegou aqui em Cachoeiro. Qual? Qual que é a academia do Peri Shopping Sul ali? O Wellness. Amigo Leon. Chegou ali, o mundo acabou. Você chegar em Castelo, metade da cidade vai lá só pela novidade. É uma excelente estrutura, né? Leon é um amigo nosso. Sim, aí, sim. né? Tá expandindo absurdamente aí, um grande empreendedor. Top. E um exemplo aí pra gente Exato. seguir, né? Você aí tá pau a pau ali dos melhores do estado. Não, tem outras academias boas tão quanto aí, né? Mas eu acredito que se tiver um top 50 aí, nós estamos ali. Um top 5 com certeza ali atletas tá. Fale ser humilde. Humilde demais, humilde até pra falar as próprias conquistas, né? Tem que ter orgulho. Você acha que você não tá no top 5 do estado? Claro que você tá, cara. Não sei. Vamos perguntar ao chat depois. Chat, quem tá? Quem é o top 5 da academia? Né? Mas é isso, cara. Muito obrigado, cara. A gente fala demais aqui. Não, eu que agradeço, estou sempre à disposição aí pra gente bater vários papos aí, assunto, política, não tem problema. Não, mas vamos né? fazer tem que fazer uma câmara de vidro aqui, deixar o Matheus ali, porque se ele começar a se exaltar, a gente aperta e anula ele. Corta o som, né? Corta o som. Aí né? ninguém vai ouvir, que ele vai gritar. Eu daqui a pouco às vezes corta meu microfone, tá falando assim, eu sei que corta. Aqui, muito obrigado pela sua Eu que presença. agradeço aí, amigo. Acredito Muito bom. que 1h40 é pouco. Geralmente nosso podcast faz 1h10, 1h15 no máximo. Eu tô querendo eu tenho que ir embora com a hora Castelo, senão calma. E Muito antes bom. de finalizar, você tem. Dois filhos. Um casal? Não, dois meninos. Christian né? Júnior e Christian Júnior e Pedro Henrique. Pedro Vou Henrique. aproveitar para finalizar e de tudo que você construiu até hoje, manda uma mensagem para eles aí. Claro, né? Eu acho que eu deixaria um recado pro meu filho, né? Tudo parece impossível até que seja feito, né? Isso daí é uma frase que eu carrego comigo, né? Que muitas das vezes, muitas pessoas vão falar que aquilo é impossível, que aquilo não tem como, que aquilo não é para você, né? E vai parecer impossível, mas até que seja feito, né? Então tenha força de vontade, vá lá e realize, né? Que você vai conseguir. E não se deixa levar por essa emoção momentânea do impossível, porque depois que você faz, né? Aí você tem aquele mérito ali de ter conseguido. Então é uma frase que eu carrego comigo. Tudo parece impossível até que seja feito. Perfeito. Cortou? Acabou? Não. Então tá, que eu ia fazer umas perguntas fora daqui. Então, ó, Show, pessoal. vamos fechar. Muito obrigado. Obrigado, Valeu, Christian. valeu. Você é 10, você é 10. Obrigado. Pensei numa coisa Sou aqui. 40.